Oi gente, tudo bom? Nós vamos começar agora uma série de revisões para a Consultec. Inicialmente, especificamente com as provas da UESB. O vestibular vai acontecer no mês de janeiro e a gente a partir de agora vai pegar as provas dos últimos anos e comentar questões por questões. A primeira prova que eu tenho aqui é a prova de 2013. E eu queria chamar a atenção de vocês com relação aos conteúdos que apareceram. Surpreendentemente, nessa prova especificamente, nós temos 10 questões de citologia. É muito raro a UESB colocar tantas questões de um mesmo conteúdo. Essas questões de citologia foram distribuídas principalmente com biologia energética, a parte de meiose e mitose, e também caiu um pouquinho só de endossimbiose e origem da vida. Os outros conteúdos explorados em menor quantidade foi ecologia, genética, evolução, zoologia, uma questão de virose e uma questão de reprodução. Então, na realidade, a prova ela se resumiu basicamente nos conteúdos de citologia. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é uma questão sobre a origem da vida. A gente sabe que existem 3 origens da vida. A origem química ou heterotrófica, que é de Oparin, a origem autotrófica, que já fala do surgimento da primeira célula, que foram as bactérias, e a parte de endossimbiose ou simbiogênese, onde a gente fala de Lee-Margulis e a teoria do aparecimento da mitocôndria e do cloroplasto. E é bom lembrar também que, mesmo não explicando a origem da vida, biogênese e abiogênese é um conteúdo relacionado à origem da vida. Essa primeira questão é uma questão que fala da origem química da vida, ou seja, da hipótese de Oparin, que foi testada por Stanley Miller. E o interessante é que nessa questão eles vão discutir exatamente o experimento de Stanley Miller, feito a partir da origem química que foi, digamos assim, falada através de Oparin, em 1953. Então vamos lá para a questão. Em 1953, Stanley Miller, que era um estudante de pós-graduação da Universidade de Chicago, pegou 2 frascos, um contendo um pouco de água para representar um oceano primordial e o outro com uma mistura dos gases metano, amônia e ácido sulfídrico, para representar a antiga atmosfera da Terra. E lembrando que na maioria dos livros eles falam em amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Uniu-se com tubos de borracha e introduziu algumas faíscas elétricas para representar os raios. Após alguns dias, a água dos frascos, agora verde e amarela, tornara-se um caldo forte de aminoácidos, ácidos gordurosos, açúcares e outros compostos orgânicos. Se Deus não fez desta maneira, observou encantado o supervisor de Miller, que foi o grande ganhador do prêmio Nobel, que foi Harold Urey, perdeu uma boa chance. Agora observe, considerando-se as conclusões obtidas a partir dos resultados dos experimentos realizados por Stanley Miller, é correto afirmar. Gente, aqui você tem 2 opções que vão nos fazer ficar em dúvida, porque elas são as mais, digamos assim, relacionadas com os conteúdos cobrados no enunciado. A primeira questão diz: Miller confirmou com seus experimentos a proposta da hipótese tratada por Oparin de que a vida surgiu de forma heterotrófica e anaeróbica em um oceano primitivo repleto de matéria orgânica. Amores, 2 erros aí. Em nenhum momento nesse experimento se percebe que essa hipótese ela é heterotrófica e muito menos que ela é um processo anaeróbico. O que foi visto no aparelho de Miller foi a composição do primeiro ser vivo, em função da composição dos gases da atmosfera primitiva e dos elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nada se fala no aparelho, na experiência, sobre o fato do processo ser heterotrófico, muito menos ser anaeróbico. Então essa está errada. A segunda afirmativa: a presença
de compostos orgânicos no experimento, tá certinho, ratificou a existência de um oceano primitivo rico em aminoácidos, certo, envolvido por uma atmosfera oxidante. Erradíssimo, amores. Atmosfera redutora. Grava isso aí. A combinação dos gases, alternativa 3, presentes no experimento, favoreceu a formação de unidades autopoéticas que se nutriam do próprio caldo verde e amarelo gerado no interior dos frascos. Também não ocorreu a formação de unidades autopoéticas. Uma unidade autopoética é aquela que é capaz de gerar outro ser. E nesse momento também, amores, não se vê isso no frasco, não se vê isso no experimento. Era só a composição do primeiro ser vivo. Alternativa 4. A ausência de oxigênio na composição dos gases do experimento impediu o desenvolvimento dos primeiros seres vivos. O erro já está aí. Não tinha, amores, O2, mas o oxigênio, que é o elemento químico que faz parte da composição da molécula de água, ele estava presente desde o início. Então, o erro é a ausência do oxigênio. E a alternativa 5, amores, que é a correta, a formação em laboratório de componentes orgânicos, que seriam os aminoácidos e depois as proteínas, a partir da combinação de determinados gases, amônia, metano, hidrogênio e vapor, e fatores ambientais, que seriam o quê? As descargas elétricas, a incidência delas sobre esses elementos que estavam na natureza, controlados, aproximou a ciência de uma possível resposta para a origem da vida na Terra. Origem essa, ou hipótese essa, conhecida como hipótese heterotrófica ou hipótese química da vida. Agora vamos para a questão de número 42. Amores, essa questão é uma questão de fotossíntese. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, está mostrando, ele não deixa claro o que é. No texto ele fala, a imagem ilustra uma etapa de um importante processo bioenergético presente em determinados organismos. Não diz que processo é. Como é que a gente descobre que é fotossíntese? Quando você observa a imagem, tem lá energia luminosa apontando para o complexo antena. Quem é o complexo antena? É exatamente a região do cloroplasto que vai captar essa energia luminosa e a partir daí essa energia luminosa excita os elétrons que vão saltar e vão ser aceptados pelas proteínas da membrana do tilacoide, que está bem visível na imagem que vocês estão visualizando. E eu queria chamar a atenção que nesse primeiro momento, amores, nós estamos trabalhando só as questões de citologia. Esse primeiro quadro de revisão da prova de 2013, nós vamos questionar aqui, nós vamos discutir apenas citologia. Bom, aí a gente descobre que a questão é de fotossíntese por causa da energia luminosa e do complexo antena. Aí vai a pergunta: considerando-se as informações presentes na imagem e no conhecimento a respeito desse tema, é correto afirmar. A alternativa 1 diz: o principal produto gerado por essas reações é a enzima ATP sintetase, que será utilizada nas reações exergônicas de transformação de energia. Gente, existem dois erros aí. Primeiro, que não é a principal importância dessa reação produzir a sintetase. Segundo erro, fotossíntese é um processo endergônico, endotérmico. É síntese, amores, não é catálise. Aqui fala em exergônico. Exergônico é catabolismo, é liberação de energia. 2. Essas reações caracterizam o ciclo do ácido cítrico, que ocorre no interior das cristas mitocondriais, amores. Isso aqui é fotossíntese. Ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, ocorre na respiração celular. É a segunda etapa da respiração celular. A alternativa correta, que é a número 3, diz: a membrana dos tilacoides, que é exatamente o local onde ocorre a fase clara,
é utilizada na fotossíntese como ambiente gerador de um gradiente de prótons que favorece uma intensa fotofosforilação no interior dos cloroplastos. Amores, a etapa clara, que é a etapa que se refere à questão, ela é chamada de fotofosforilação cíclica e acíclica. E vai gerar o que, gente? Elétrons, vai gerar energia para que se possa, a partir daí, produzir-se as moléculas de ATP que serão utilizadas na fase escura. O erro da questão 4. As moléculas de ácido pirúvico conseguem atravessar a membrana externa da mitocôndria. Não vou nem continuar. Amores, ácido pirúvico e mitocôndria nada tem a ver com fotossíntese. 5. Elétrons oriundos da energia luminosa se deslocam ao longo das proteínas presentes na membrana dos tilacoides, alimentando um fluxo de prótons produtor de moléculas de ATP. Os elétrons, amores, eles não são oriundos da energia luminosa. A energia luminosa ativa os elétrons do pigmento clorofila. Por isso, a afirmativa 5 está errada. Ok? Agora vamos partir para outra questão, que é a partir da questão 43 e 44. É um texto falando das cianobactérias e lembrando, né, que as cianobactérias elas surgiram na biosfera há aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás, e foram os primeiros seres a produzirem, a partir da quebra da molécula de água, o oxigênio. Lembrando que não foram os primeiros a fazer fotossíntese. Os primeiros foram as sulfobactérias, que utilizavam gás sulfídrico para produzir enxofre. Então vamos lá. Em algum momento, nos primeiros bilhões de anos da vida, cianobactérias aprenderam a explorar um recurso amplamente disponível, o hidrogênio, que existe em abundância espetacular na água. Elas absorviam moléculas de água, alimentavam-se do hidrogênio e liberavam o oxigênio como refúgio, inventando assim a fotossíntese aeróbica. O motivo pela qual a vida levou tanto tempo para se tornar mais complexa foi que o mundo teve de aguardar até que esses organismos mais simples tivessem oxigenado suficientemente a atmosfera. A questão fala o seguinte, a questão 43. Esse evento, marcado pela presença das cianobactérias, foi determinante nos caminhos evolutivos trilhados pelos seres vivos, dentre outros motivos. Por quê? Amores, a primeira afirmativa já é correta. Desenvolveu-se um processo fotoautotrófico de grande sucesso evolutivo, compartilhado posteriormente pelas algas e por todos os organismos do reino vegetal. Lembrando que no reino protista apenas as algas fazem fotossíntese. Só que no reino vegetal, amores, todos os seres são autótrofos. Mas o primeiro ser que iniciou esse processo foram as cianobactérias, há aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás, quebrando a molécula de água e produzindo oxigênio. O erro da 2. Alterou a composição físico-química da atmosfera ao convertê-la em um ambiente redutor. Amores, se colocou oxigênio, não é redutor, é oxidante. O erro é a palavra redutor. Afirmativa 3. Foi responsável pelo acúmulo do gás hidrogênio presente na composição da atmosfera atual. Acúmulo do gás oxigênio. O erro é hidrogênio. Afirmativa 4, que também está errada. Diminuiu sensivelmente a disponibilidade de moléculas de água presente no ambiente, ao utilizada como doador de oxigênio para as reações bioenergéticas. Claro que não, né, gente? Acabou a água, porque a planta ou os autótrofos a colocaram como reagente no processo. Isso é impossível, não acabou a água. E a 5, favoreceu o acúmulo de componentes orgânicos em um oceano primordial, na etapa que precedeu, o erro está aí, a formação dos primeiros protobiontes. Amores, fotossíntese não aconteceu antes dos protobiontes. Os protobiontes ou protocélulas são os coacervados. Eles surgiram há 3,5 bilhões de anos, antes das cianobactérias. Ok, bebês? Agora vamos partir para a questão de número 44, que é ainda sobre fotossíntese. A necessidade
de as cianobactérias terem oxigenado suficientemente a atmosfera para que a vida pudesse se tornar mais complexa reside no fato de que, bom, vamos lá, amores, é oxigenado a atmosfera, está se referindo ao oxigênio. A afirmativa 1 diz: o aumento da concentração de O2 na atmosfera favoreceu a formação da camada de ozônio, responsável pela manutenção da temperatura global. Claro que ela não é responsável, gente, pela manutenção da temperatura global. O que ela vai fazer é diminuir a incidência direta da radiação ultravioleta na Terra. Mas em nenhum momento a camada de ozônio ela vai diminuir ou vai manter ou aumentar a temperatura do planeta. Afirmativa 2, que também está errada. Os seres aquáticos puderam aumentar o tamanho do corpo ao utilizar o O2 como combustível? Claro que não, amores. Quer dizer que todo ser aeróbico, ele é grande, ele aumenta porque ele utiliza oxigênio? Erradíssimo. Afirmativa 3, certíssima. Houve um aumento na eficiência da obtenção de energia pelos organismos que passaram a utilizar o oxigênio nas reações de quebra do componente orgânico presente nos alimentos. Conclusão: quando surge o oxigênio, a atmosfera se torna oxidante, esse oxigênio lentamente migra para a biosfera e quando surgem as mitocôndrias, esse oxigênio é captado para que, através da união desse oxigênio com a glicose, ocorra a respiração celular. Onde é que está a eficiência energética? Na presença do oxigênio, você quebra a molécula de glicose e produz 38 ATPs, contra os 2 ATPs da fermentação, que era o que se produzia quando não existia o oxigênio. Então, amores, mais oxigênio, aumento da produção de energia pelos seres que possuem mitocôndria. O erro da 4 provocou a primeira extinção em massa dos seres menores e primitivos. Não houve extinção em massa de coisa nenhuma, né, gente? O oxigênio veio para aumentar a quantidade de seres que utilizavam ele e, de uma certa forma, melhorar a sua capacidade energética a partir daí. E o erro da 5. Impulsionou a fotossíntese aeróbica presente no ambiente aquático ao utilizar o O2 como principal reagente fotossintético. Amores, O2 não é reagente em fotossíntese. O2 é produto. Erro grave aí nessa questão. Agora vamos para outra questão também de fotossíntese, que é a questão de número 50. O texto fala: todas as células são marcadas por uma vetusta servidão microbiana. E a disciplina dos antigos agentes de infecção foi aprisionada e passou a trabalhar no interior de nossas células. As plantas também contêm bactérias permanentemente acasaladas. Os cloroplastos começaram como bactérias de vida livre, providas de paredes e que flutuavam livremente, as chamadas cianobactérias. Até a planta ou animal mais virginais têm um passado promíscuo, uma longa história de hipersexualidade, de acasalamentos bacterianos permanentes nas profundezas de suas células. Amores, adivinha de quem é esse texto? Lynn Margulis. Se você viu, amores, que o texto é de Lynn Margulis, automaticamente você lembra de endossimbiose ou simbiogênese, que é a origem da mitocôndria e a origem do cloroplastos há aproximadamente 1,5 bilhões de anos atrás. Ameba que fagocita bactéria aeróbica e dá origem à mitocôndria. Ameba que fagocita cianobactéria e dá origem a cloroplasto. É disso que essa questão vai tratar. Então vamos ver aqui as opções para a gente ver qual é a opção correta. Ele fala assim: considerando-se os acasalamentos bacterianos permanentes, bacterianos, ao longo da evolução que deu origem ao grupo animal, é possível afirmar. A afirmativa 1 diz: permitiu o desenvolvimento dos primeiros organismos fotoautótrofos dentro do padrão eucarionte. Amores, se ele fala de bactéria, não é organismo fotoautótrofo. Se fosse cianobactéria, sim. Aqui ele está falando da origem da mitocôndria e não da origem do cloroplasto. Afirmativa de número 2.
produziu um aumento na capacidade de obtenção de energia dos ancestrais dos animais a partir do estabelecimento da respiração aeróbica no interior das mitocôndrias. Amores, é basicamente o que tinha na outra questão. Quando os seres passam a ter mitocôndria nas suas células, através da relação da ameba com a bactéria aeróbica, o que acontece, amor? A mitocôndria permite que se produza uma quantidade maior de energia a partir da quebra da glicose. O erro da 3. Favoreceu a fixação de energia luminosa? Também não, amores. É respiração, não é fotossíntese. 4. Desenvolveu uma coevolução parasitária. O erro está em parasitária. Coevolução simbiótica de mutualismo. Bactéria aeróbica com ameba é uma relação de mutualismo. Nunca, amores, parasitismo. E a 5, que também está errada, aproximou filogeneticamente os grupos animais e vegetais, justificando serem colocados na atualidade dentro do mesmo reino eucarionte. Amores, reino eucarionte não existe. Existe domínio eucária. Os protozoários, os fungos, os animais e os vegetais pertencem ao domínio eucária e não reino eucária. O erro está aí. Ok, bebês? Ok, amores? Então, encerramos aqui a parte 1 da nossa revisão da prova da UESB de 2013 com citologia. A gente trabalhou a origem da vida, a origem da célula e trabalhamos também biologia energética. Estou esperando vocês no nosso próximo vídeo, Citologia 2 da prova de 2003. Para vocês assistirem, cliquem aqui. Tchau, bebês! Tchau, amores!